O Ministério Público do Trabalho e o Governo do Estado da Bahia assinaram um acordo de cooperação técnica que prevê a implantação de uma série de políticas públicas integradas de combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Esse documento prevê a adoção de políticas públicas integradas de prevenção e repressão, além de assistência às vítimas. A gente procura saber mais detalhes sobre o assunto e conversa agora com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, Luiz Carneiro, conosco aqui no Isso é Bahia. É um prazer recebê-lo. Tudo bom, Luiz? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos que nos acompanham na Tarde FM. É sempre um prazer para o Ministério Público do Trabalho poder conversar com esses ouvintes qualificados e levar um pouco de informação e aprender também. A vida é sempre uma troca, meu amigo. Pois é, vocês firmaram esse compromisso, foi na quarta-feira passada agora, não é? Dia 16, e com uma pretensão muito nobre, não é? Tornar o trabalho digno, não é? Que isso seja uma regra aqui em nosso estado. Essa adoção de políticas públicas integradas para combater o trabalho escravo, o tráfico de pessoas, isso já está definido? Essa série de políticas ou ainda vão ser discutidas para serem implementadas? Em que pé está, Luiz? Perfeito, Jefferson. O Acordo de Cooperação Técnica, esse é o nome formal que nós atribuímos a esse documento, ele nada mais é do que uma conjugação de esforços de dois entes, duas instituições que já fazem muito pelo combate ao trabalho escravo. Nós estamos falando aí do Governo do Estado e do Ministério Público do Trabalho. Mas, obviamente, que não há um protagonista nessa luta que é de todos nós. A ideia é que a gente possa ali unir o que nós já fazemos e entregar mais à sociedade. O trabalho escravo, ele é uma chaga social, infelizmente ainda muito presente no nosso país. Alguns números são estarrecedores. De 95 para cá, são aproximadamente 60 mil brasileiros resgatados em condições completamente subhumanas. Mas a escravidão moderna, Gelson, é importante a gente trazer isso, Ernesto, para todos os ouvintes. Ela não é aquela escravidão da casa grande, da senzala, da bola de ferro amarrada no tornozelo do baiano negro, pobre e escravizado. Mas ela tem uma nova roupagem. Ela tem uma roupagem um pouco mais sofisticada. Ela pode estar no campo ainda, que foi a sua origem, mas ela pode estar na cidade, na urbe, como se diz, na metrópole. Ela pode estar dentro da casa do Corredor da Vitória, na avenida mais cara de Salvador. Ela pode estar na Avenida Paulista. O trabalho escravo contemporâneo, só na Bahia, nos últimos 20 anos, fez mais de 3.500 vítimas. Mas a Bahia, infelizmente, Jefferson, também é importante a gente trazer esses dados, a gente vai poder trazer também outras informações para complementar. Ele ocupa a 4ª posição no ranking nacional, aonde mais se exporta, se a gente pode usar esse termo, trabalhadores para outros estados em condições escravizadas. Os baianos são... Continua como no tempo em que o trabalho escravo financiou a lavoura da cana-de-açúcar, financiou a lavoura do café, financiou o garimpo em Minas, a gente continua Brasil exportando. Afora. É isso que o senhor está dizendo? Brasil afora. 4º lugar, Ernesto. 4º lugar no ranking nacional, onde os baianos são resgatados e são trazidos para cá, de volta para o seio da sua terra. Você está falando que não é uma escravidão como no tempo da casa de senzala, com bola de ferro amarrada no tornozelo, mas que provoca um impacto tão degradante quanto aquele, não é? Porque são trabalhadores que se submetem a condições análogas à escravidão, e quando a gente fala isso, são pessoas que se veem com seus direitos cerceados, não podem deixar o local do trabalho por livre e espontânea vontade, criam dívidas com seus empregadores e não recebem o mínimo exigido pelas leis trabalhistas. É por aí? É por aí, Gerson, perfeito. É um quadro, se fosse um filme, era um resumo, um lugar onde se pratica a escravidão. Ele pode ter uma sinopse de um filme de terror. Não é um ponto só, não é um colchão fino, uma falta de lençol, ou não tem um travesseiro, ou uma comida que não é de boa qualidade. É um conjunto de fatores que caracterizam a situação
de um trabalho escravo. E há uma rede de proteção de instituições, onde você tem o Ministério Público do Trabalho, o Governo do Estado, você tem também a Superintendência Regional do Trabalho, a Polícia Federal, a Defensoria Pública. São várias instituições que se reúnem, geralmente em operações, forças-tarefas. E ali nós nos deparamos com situações estarrecedoras. E quando a gente fala que o Brasil está em quarto lugar, Luiz, isso demanda a ideia de que a gente peca na fiscalização. Porque não está dando conta, então. Eu não diria que a gente peca na fiscalização. Eu diria que é algo ainda mais profundo. É uma situação onde você tem uma necessidade de denúncia, porque ainda é um setor, ou uma frente de atuação do Ministério Público, dos órgãos de proteção, onde é muito guiado por denúncia, porque é difícil você estar dentro da casa das pessoas. Então, se é uma escravidão, porque a escravidão contemporânea, ela é uma escravidão doméstica também. Tá aí o caso, Luzia, Baba Rayana, que pulou lá do terceiro andar no prédio do Imbuí, e tantas outras, Leda, Madalena. Então, esses casos, você depende muito da informação. A sociedade, ela cada vez mais denuncia, porque ela se sente protegida pela rede de proteção. E aí você tem a denúncia, tem a necessidade de um aparato fiscalizatório com investimento público, porque tem que ter. Hoje nós já temos um setor de inteligência, onde que, por meio de drones, nós fazemos um sobrevoo no campo e conseguimos identificar, por meio de um algoritmo, de um software do Ministério do Trabalho e da Superintendência, enfim, dessa rede de proteção, onde existe, por exemplo, carvoarias que podem ter a prática, por informações que chegam também, trabalho escravo. A gente vai nesse alvo, nós chamamos tecnicamente de alvo, e ali nós fazemos o enfrentamento. Até que recentemente, em Salvador, né, se encontrou uma carvoaria também explorando trabalho assemelhado ao trabalho escravo. Agora, explica uma coisa para nós, doutor, porque o senhor fala dessa força-tarefa, de tantos órgãos envolvidos, tantos servidores públicos envolvidos, e a sensação para nós aqui da imprensa, que noticiamos essas coisas absurdas, é que o Estado brasileiro está investindo uma quantia vultuosa de recurso financeiro nas diárias, etc. Agora vão aumentar o número de auditores fiscais do trabalho, finalmente, né, para diminuir um pouquinho o déficit, mas a sensação que a gente tem é que o Estado brasileiro continua enxugando gelo após mais de 100 anos do fim, formal, pelo menos, da abolição, esse 14 de maio, que não acaba nunca, parece que a gente vai viver eternamente nesse 14 de maio de 1888. Sua colega Manuela Gedeon, aqui, numa entrevista aqui conosco, ela reconheceu que talvez seja a origem do problema. Por que a gente já libertou, e em alguns casos são pessoas que, por absoluta necessidade, voltam a se submeter novamente àquela situação análoga ao trabalho escravo? Mas por que não dá nada, absolutamente nada, para o proprietário de terras que explora mão de obra assemelhada à mão de obra escravizada? Por que não deu nada para o pessoal das vinícolas lá do Rio Grande do Sul? Por que tem uma reincidência tão grande? É a certeza da impunidade, apesar de todo o aparato de fiscalização, agora com o emprego de tecnologia, onde é que o Estado está falhando para que essa coisa monstruosa fique aí o tempo inteiro gargalhando na frente do Ministério Público e de todas as instituições que representam o Estado aqui? Perfeito, Ernesto. A colega Manuela é uma craque no assunto, ela tem total autoridade, é a nossa coordenadora regional, nós temos uma coordenação nacional de enfrentamento ao trabalho escravo e nós temos também nossos espelhos nos estados, e aqui na Bahia a gente é muito bem liderado. E a chefia da instituição, ela nos proporciona uma visão um pouco ampla dessa situação. E eu diria, Ernesto, que é preciso uma mudança de cultura. E a gente sabe que não vai mudar a cultura em uma semana, em uma década, e nem em poucos anos. A gente precisa avançar. O verbo que a gente procura conjugar no Ministério Público do Trabalho é avançar. Nós temos que avançar. Antigamente, nós Quando nem você sabíamos... fala mudança de cultura do governo? Mudança de cultura de uma nação. Mas do governo também. Todos nós temos que avançar. Viu, Jefferson? Eu penso dessa forma. Acho que o governo tem que avançar, obviamente, ele tem que ter mais investimento, ele tem que cobrar esse investimento que ele está fazendo, ele tem que ter o retorno desse investimento. Os órgãos de controle têm que avançar também, e a sociedade civil como um todo ela tem que avançar. Mas eu percebo, Ernesto, alguns avanços. Tá? Antigamente a gente nem sabia que existia escravidão contemporânea. Estou falando não tinha consciência, né? Não tínhamos consciência. Até praticava. E achava normal.
Dentro de Dentro de casa, inclusive. Claro. Dentro de casa, na casa dos nossos familiares, inclusive. De alguma forma a gente pode dizer isso. Eu estou falando de 30, 40 anos atrás. E aí, de 95 para cá, começou um movimento. E aí é preciso fazer também justiça. E bancado de alguma proporção pelo governo. E que houve investimento, sim, disso. E a gente começa a ter o conhecimento da informação e a consciência de que algo tem que ser ajustado. Aí você começa a avançar. E aí começa a ter as fiscalizações. E aí você fiscaliza, não dá em nada. Mas fiscalizou. Começou a fiscalizar. Nem fiscalizava. Começou a fiscalizar. Aí hoje você fiscaliza, as pessoas já sabem o que aconteceu. A sociedade, e aí você trouxe aqui, Ernesto, com muita propriedade, a questão das vinícolas. E eu não gosto de atacar as culturas de produção em si, porque parece que você está falando mal do vinho, ou está falando mal do cacau, de repente, do carvão. Não é isso. Toda a cultura é importante. O Brasil precisa dos empreendedores que vão à frente e que fazem acontecer. Precisa, sobretudo, dos trabalhadores que estão ali no dia a dia. Mas a gente precisa ter consciência de que o trabalho e a produção ela tem que ser, primeiro, em busca de uma dignidade para todos, na preservação de um trabalho decente. E a gente tem que entender que é possível, além de uma punição estatal, e foi exatamente o que aconteceu no caso das vinícolas, Jefferson, uma punição da sociedade aconteceu. Você ia nos mercados, as pessoas não consumiam aqueles rótulos de suco de uva, porque houve uma prática, eu vi na minha frente isso. No meu bairro, eu fui no mercado, naquela semana, eu tinha ido ao Rio Grande do Sul, numa reunião com o governador Eduardo Leite, acompanhando o nosso procurador-geral, e na volta dessa reunião, a gente tinha na outra semana uma agenda com o governador Jerônimo aqui. Eu fiz questão de trazer o PGT aqui, o nosso PGT José Lima Pereira, para ter uma conversa com o governador, porque é preciso também a gente mostrar a necessidade de responsabilização de todos nós pelo que está acontecendo. Mas se foi só isso, a punição foi muito pouco, não? Dos consumidores, não vou consumir esse produto agora porque é daquela vinícola que explora trabalho escravo. O que o Ernesto levantou aí é a impunidade, não é? Essas empresas, elas continuam atuando no mercado, continuam tendo acesso a financiamento em instituições públicas, continuam tendo, em alguns casos, algum tipo de incentivo fiscal, e porque nunca vão para a cadeia, que é o lugar destinado a pessoas que cometem crimes dessa natureza tão monstruosa. Ernesto, esse talvez seja uma nova conjugação do verbo avançar. Um novo tempo desse verbo. Está faltando um avanço no plano legislativo? A lei já existe. O artigo 149 do Código Penal está lá já há um bom tempo, alguma década, ela já existe. O que falta ainda é uma mudança de consciência geral para que isso aconteça. Nós temos, no caso da vinícola, não só foi, Jefferson, a questão da punição social da sociedade civil. Houve também a atuação do Ministério Público do Trabalho, junto com a Rede de Proteção. Valores, eles são... não é o mais que mais significa, o que importa mais é a ressignificação daquelas vidas. Isso é o que importa para a gente. É o acolhimento. Além da atuação preventiva e repressiva, a gente tem a questão do pós-resgate, do acolhimento dessas pessoas e de uma transformação social. É isso que o MPT persegue, uma transformação social. Eu não vou fazer isso rápido. Eu tenho dificuldade de fazer isso, porque eu tenho barreiras que eu tenho que transpor. E essas barreiras vão desde uma consciência coletiva a uma punição efetiva. Uma punição efetiva. É a prisão que Ernesto fala aqui. Isso uma hora vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma. Porque já acontece uma punição pelo órgão de controle, já acontece uma punição pela sociedade. Foi muito claro, foi claríssimo. O acordo do Ministério Público do Trabalho, a gente chama de acordo, mas na verdade é um termo de conduta lá, e foi proposto a judicialização, foi 11 milhões de reais, dos quais mais da metade iam para o bolso dos trabalhadores. Daqueles 200 e poucos, 197 eram baianos. E foram pagos? Foram pagos. Pagos de imediato com a ação do Ministério Público do Trabalho, junto com toda a rede de proteção, a superintendência participou também. Mas isso é muito pouco. Isso não vai resolver trabalho escravo no Brasil. Por mais que tenha sido o caso mais emblemático, não pelo número de resgatados, 200 e poucos, e cada vida é muito ali. Um número é muita coisa para aquela família, porque não é só uma pessoa não, é uma família que está por trás. E o trabalho escravo contemporâneo, ele tira, Ernesto, da pessoa a consciência daquela situação. Por vezes... inclusive e sobretudo no trabalho doméstico, escravo doméstico, a pessoa que é vítima, e normalmente são mulheres negras, é a grande maioria, elas algumas vezes não querem sair daquela situação. Ou se acham devedoras. Né? Mas a gente entende que juridicamente aquilo é um direito indisponível. E se ela quiser, ela pode ficar naquela situação. É algo complexo. Mas em algum outro momento da conjugação do verbo avançar, nessa transformação de consciência coletiva, eu não tenho dúvida que
existe um processo criminal que não é patrocinado pelo Ministério Público do Trabalho. Nós não temos atribuição criminal. Quem faz isso é o MPE ou o MPF, dependendo da matéria. Nesse caso específico é o MPF, porque o trabalho escravo está associado à competência e atribuição do Ministério Público Federal. Já existem várias ações tramitando no Brasil pedindo a prisão de pessoas que praticam trabalho escravo nas suas situações. Isso já existe. A gente vai avançar. Não é o nosso tempo. A gente já tem o artigo 149, como o senhor falou, que define muito claramente. Então, não há necessidade de um avanço no plano legislativo. A gente tem instrumento legislativo suficiente para isso. A gente tem um empenho que a gente vê, a gente noticia aqui, com toda a precariedade da Auditoria Fiscal do Trabalho, os auditores que estão aí se desdobram, fazem das tripas coração, arriscam a própria vida, inclusive, que a gente tem muito recente na memória aqueles auditores assassinados, acho que no Mato Grosso, se não me falha a memória. Agora, esse avanço que está faltando não seria no Poder Judiciário, doutor Luciano? Já vista que decisões que a gente lê sobre esses casos são aterradoras, como um despacho de um caso ocorrido em Vitória da Conquista, em que se naturaliza. São situações, eu não me lembro os termos exatamente, são situações usuais na realidade rural brasileira. Então se admite isso com certa naturalidade e passa. E tem uma coleção de decisões do Judiciário, tanto no plano dos estados, não sei se, não me recordo agora de alguma sentença da Justiça Federal, mas passando pano, literalmente, na cabeça de quem usa esse tipo de recurso para ganhar dinheiro e ainda tem a cara de pau de se apresentar no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, para pedir financiamento e, além de tudo, fazer discurso contra a corrupção, etc. Então, a gente vê muito esse tipo de coisa. O avanço que está faltando agora, se a gente tem o aparato fiscalizador atuando, se a gente tem no plano legislativo boas leis, se a gente tem o Ministério Público fazendo a denúncia e representando, o problema está agora no Judiciário. O Ernesto, só pegando um pouco o gancho naquela outra parte que você falou, é bom esclarecer, já há uma vedação, já há algum tempinho, em relação aos bancos de fomento do governo para empréstimo de dinheiro, de valores, para pessoas que praticam o trabalho escravo. Eles não têm mais acesso a esse tipo de situação, tá? Então, isso é fato e acontece na prática. Existe uma lista, uma relação. Quem entra nessa lista como prática de trabalho escravo, ele não tem acesso a créditos de bancos públicos de fomento. Isso não existe mais, tá? Isso foi vedado e foi um grande avanço naquela conjugação nossa do verbo avançar, um grande avanço. Eu não vou fazer críticas aqui ao Poder Judiciário, acho que não é meu papel, é do jornalista, mas não do membro do Ministério Público, mas eu faço uma meia-culpa institucional também. Acho que aí, de repente, o sistema de justiça como um todo, nós temos que... Saramago, como sempre, muito feliz, ele em alguma oportunidade falou, não temos pressa, mas não percamos tempo. Eu acho que nesse caso a gente tem que ter pressa. A gente tem que ter pressa para transformar o mais rápido possível. Mas a gente também não pode perder tempo. Isso é fato. Então, assim, a gente tem que conjugar o verbo avançar a cada momento, a cada situação. E para todos os membros, as instituições do sistema de justiça como um todo, aí temos que ser mais efetivos, temos que dar mais publicidade às nossas ações para tornar a sociedade mais confortável nesse. E como você estava falando mais cedo, Luiz, e Ernesto também destacou, né? Muitas vezes o próprio empresário passa o pano ali, como quem diz, eu não estou praticando trabalho escravo. Coincidentemente, esse fim de semana eu estava conversando com um gaúcho empresário daqui, de Lauro de Freitas, ele. E ele falando, olha, aquela história das vinícolas lá no Rio Grande do Sul foram uma história mal contada. Os trabalhadores, eles são admitidos por um período temporário, ficam lá, depois de um mês, a época da colheita das uvas, eles não têm mais o que fazer lá. Então, aí me passou a ideia de que, de fato, a interpretação do que vem a ser trabalho escravo, muitas vezes, é equivocada na cabeça das pessoas. Porque me parece que, nesse caso das vinícolas do Rio Grande do Sul, foi tipificado como trabalho escravo, não a condição lá dos baianos que foram localizados nessa fazenda. E você vê, dando margem para quem ache que não, que a coisa não foi como divulgado pela imprensa ou pelo próprio Ministério Público do Trabalho. A mudança de cultura passa por aí também, né, Luiz? Passa, Jefferson, mas a gente também não vai conseguir... você ensinar para quem não quer aprender é uma missão difícil, apesar de ser um papel nosso.
é preciso... A gente não vai ter unanimidade nesse tema. Não Só vai a ter. coerção aí, não tem jeito. Não tem jeito. Tem coisa que a gente não vai conseguir atingir. Mas o sentimento coletivo e a média do brasileiro é de repulsa a essa situação. Repulsa absoluta. Não se admite mais. Eu digo isso com uma certa propriedade, Gerson, que eu vejo a mudança do pensamento, porque a grande maioria dos brasileiros ela é formada por boas pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu tenho uma fé enorme no meu povo. E o nosso povo é lutador, é trabalhador. Ele é empreendedor. Ele tem fé, mas ele trabalha também. E são essas pessoas que repudiam absolutamente essa prática. Então, um bom empresário, ele não admite isso de jeito nenhum. Até porque isso gera uma concorrência desleal. Se você não faz isso e o seu colega do lado faz, se você tem uma fazenda produzindo dentro dos padrões de dignidade, de decência, você não vai admitir nunca que seu concorrente trabalhe de outra forma. Então, você é quem mais quer que cesse aquela situação. Não só por sua condição de brasileiro, mas também por sua condição de empreendedor. Olha, pelo menos iniciativa louvável essa do Ministério Público do Trabalho com o governo do Estado para definir essa cooperação técnica, não é? Com a implantação de políticas públicas para combater trabalho escravo, tráfico de pessoas também. E a gente agradece, fica aqui na torcida para que em breve a gente possa divulgar os resultados desse acordo de cooperação, né? Que seja de fato efetiva. E muito obrigado ao Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, Luiz Carneiro, conversando conosco aqui. Até uma próxima, Luiz. Muito obrigado. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto. É sempre um prazer. A gente tem assunto aqui para uma semana de conversa. Com certeza. É sempre muito agradável e, com certeza, esse termo da cooperação técnica ele vai trazer resultados efetivos. Já temos um plano de ação. Não é só um mero documento que vai estar guardado dentro de uma gaveta. É algo que vai transformar e ressignificar a vida de baianos e baianas, porque eles precisam de uma atenção cada vez maior e transformadora do nosso governo, do nosso Ministério Público do Trabalho e de toda a sociedade civil. Muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer. Na hora do próximo balanço, já vem cá para a gente fazer o balanço aí do primeiro... Combinado. Tá combinado. Valeu. Prazer. Um abraço, bom dia. 7:55 na tarde FM.